Tá preparado para a sua prova teórica? Eu te convido a vir comigo para testar os seus conhecimentos, para saber se você sabe essas questões aqui, se elas caíssem na sua prova, se você teria acertado. E antes de começar esse vídeo, já deixa o teu joinha e vem comigo. Não esquece de comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. A nossa primeira questão é uma questão de direção defensiva muito cobrada na prova teórica e que fala dos automatismos, exatamente isso. Então, ela diz o seguinte: com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é, que condição é essa? O automatismo. Essa é a condição que ele quer saber, ó. Palavra-chave, automatismo, condição. Letra A, é desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Letra B, desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Letra C, favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Ou letra D, favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Qual que vocês acham que é a resposta correta em relação aos automatismos? Vou começar dando uma dica, pessoal. Eles não são favoráveis, tá? Então, já descarta a letra C e descarta a letra D. Eles são desfavoráveis. Agora eu pergunto para vocês: será que eles são desfavoráveis em relação aos controles do veículo? Ou eles são desfavoráveis, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. 3 palavras para vocês anotarem aí: automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismo, desfavorável e incorrer. Automatismo, desfavorável e incorrer. Aí você pergunta para mim assim: Prof. Lu, por que você repete tantas vezes a mesma coisa? Pois bem, eu trabalho aqui na hipótese de vocês terem bastante dificuldade. Se você não tem, ótimo, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecida a Deus por você não ter dificuldade, mas uma grande maioria tem. E toda vez que você repete 2, 3 vezes a mesma coisa, existe muito mais chances de você acertar essa questão. Eu também levo em consideração que existem muitas pessoas que não têm um grau de escolaridade muito alto. Então, quanto mais repetitivo for, mais fácil é para assimilar. E a outra hipótese é que aqui no canal existem muitas pessoas que são de fora do Brasil, que têm dificuldade com a língua brasileira. E essa repetição também ajuda. Então, antes que você venha comentar que é chato, porque eu fico repetindo, esses são os motivos. É para ajudar quem tem dificuldade. Se você não tem, eu realmente fico muito feliz por isso, mas eu procuro fazer aqui no canal para ajudar as pessoas que têm maior dificuldade. Então, anote aí: automatismo, desfavorável e incorrer. Então, a letra B é sim a nossa resposta correta. Ao condutor que tenha a permissão para dirigir na categoria B. Pessoal, poderia ser B, poderia ser A, poderia ser AB. A regra é a mesma, tá? Será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Qual que é a regrinha para quem está com a PPD? No primeiro ano, não pode fazer o quê? O que eu não posso fazer na PPD? Ai, professora, eu não posso ter nenhuma infração. Errado, você pode sim ter infração. Como assim, professora? Pode sim. Vamos ler as alternativas antes de eu te dar essa resposta. Letra A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra B, desde que não tenha cometido nenhuma infração, então essa aqui você já descarta, tá? Porque vocês podem sim na PPD cometer infração. Letra C, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou letra D,
desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Vou dar duas dicas para vocês. Nessa questão aqui, vocês podem usar aquela tática que diz que, quando todas parecerem corretas ou quando você não tiver dúvida de qual seja a resposta correta e você precisar chutar, você irá escolher a alternativa que tiver mais comprida, que tiver mais longa. Quase sempre, isso não é uma regra, é uma dica. Quase sempre vai ser a mais completa. Então, você vai dizer para mim que a resposta correta seria a letra D de dado? Sim, a letra D de dado é a nossa resposta correta. Na PPD, durante o primeiro ano, você não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Aí sim você irá pegar a tua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, na PPD você não pode ter, anotem aí, na PPD não pode nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média, nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Agora vamos falar do pedestre. O pedestre em situação defensiva deve. Defensivo é aquele pedestre que está atento, que está prevenindo uma situação para poder antecipar um risco, ok? Letra A. Utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. Letra B. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra C, atravessar a via em sentido diagonal. Ou letra D, prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. Qual que vocês acham que é a atitude correta de um pedestre defensivo? Bom, primeiro, pessoal, pulem não, descartem quando tiver somente. Não é somente em situações de risco, ele vai utilizar a faixa de segurança sempre que possível, não em situações de risco. Também não tem como ininterruptamente, ou seja, ele só vai atravessar a via se tiver um agente de trânsito, não faz sentido nenhum. E também, pessoal, ele não vai jamais atravessar a via em sentido diagonal. O que quer dizer isso? Ó, imaginem que essa aqui seja uma via. Aqui nós temos um cruzamento, tá? O pedestre ele vai atravessar aqui, aqui e aqui, sempre em linha reta. O diagonal é quando ele sai desse canto aqui, atravessa o cruzamento pelo centro para sair aqui. Isso aqui é diagonal, ele não vai atravessar em diagonal. Ele vai sempre atravessar em linha reta, sempre onde tiver faixa de pedestre. Então, resposta correta, letra B de bola. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias, letra B de bola. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é. Olha a dica. O que tem regra é o ciclista, tá? O ciclista. O ciclista, quando falarmos de passeios e calçadas, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Quando falarmos no ciclista no acostamento, é proibido, desde que devidamente sinalizado ou que tenha uma faixa própria, ok? Agora, o pedestre, ele pode? Não pode? A letra A, ele fala que é proibido. Na letra B, permitido apenas quando houver sinalização de regulamentação. Na letra C, permitido apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Ou letra D, apenas permitido. O que vocês acham que é? A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Qual que vocês acham que é a resposta correta? A, B, C ou D? Não é letra A, não é proibido, nem é permitido apenas quando houver sinalização, nem apenas em trechos urbanos. Pessoal, é apenas permitido. Pedestre nos acostamentos é simplesmente permitido.
O único que vai ter regra são os ciclistas. É proibido nos acostamentos, salvo aonde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. E quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado. Com relação ao pedestre, é simplesmente permitido, ok? Em um acidente de trânsito, você deve. Ó, ele não está dizendo que você causou o acidente, ele está dizendo que você se deparou com um acidente. O que que você vai fazer? Letra A. Parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra B. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C. Não ligar por atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Ou letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Bom, pessoal, você vai parar somente se já houverem pessoas prestando socorro? Claro que não é, né? Não vai também passar direto e muito menos deixar, ou seja, não ligar para o atendimento. Você precisa sim ligar. Então, a resposta correta é parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. E na sequência, sinalizar o local do acidente, chamar o socorro especializado. Se não tiver vítimas, 190 da Polícia Militar, 191 da PRF, Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Rodoviária Estadual, que é 191. Tem vítimas presas nas ferragens? Vocês vão ligar para o 192, que é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento. Em relação à vítima, lembrem-se, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não utilizar nenhum tipo de medicamento e também não entrar em contato com o sangue das vítimas e não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas. E também não mexer, não movimentar as vítimas e não retirar capacete de motociclistas. Um condutor de veículo comete uma infração quando? Vejam bem, infração. Infração eu cometo quando eu cometo um erro, quando eu desobedeço uma ordem, ok? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Obedecem às ordens do agente de trânsito. Letra B. Respeita a via preferencial. Letra C. Respeita a preferência dos pedestres. Ou letra D. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Quando que o condutor comete uma infração? Quando ele desobedece, não quando ele obedece. Quando ele desrespeita e não quando ele respeita. Então, resposta correta é a letra D de dado. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, quando ele comete um erro, quando ele deixa de cumprir, aí sim ele vai estar cometendo uma infração de trânsito. Gratidão, pessoal, a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Que Deus dê em dobro, em triplo, 1000 vezes mais a vocês todas as bênçãos que vocês têm me desejado. E não esquece, não sai aqui do canal sem se inscrever, ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like e teu comentário. E ó, se ninguém acredita em você, eu acredito. E além de acreditar, eu sempre estou orando pela vida de todas as pessoas que passarem aqui por esse canal. Um abraço carinhoso a todos vocês e bons estudos!